Nós estamos vivendo um tempo de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Nós temos visto Deus se movendo de uma forma muito poderosa. Então eu quero dizer, queridos, que só a palavra de Deus para nos manter, né, com o coração incendiado, para nos manter motivados. Queridos, eu quero dizer que não importa o quão habilidoso uma pessoa seja, ou habilidosa, preste atenção nisso. Não importa quão habilidoso ou habilidosa uma pessoa, um homem ou uma mulher seja. No momento em que essa pessoa perde a sua motivação, no momento em que essa pessoa perde a sua motivação, quando ela se deixa vencer pelo desânimo, preste muita atenção, porque isso pode, só isso que eu estou falando agora pode ser decisivo, não só para essa semana, mas para a sua vida. Não importa quão habilidoso ou habilidosa seja uma pessoa, no momento em que essa pessoa perde a sua motivação, ela se deixa vencer pelo desânimo, pode ter certeza que ela está entrando pela porta da derrota. E quero dizer mais, não importa quão pouco habilidoso ou pouco habilidosa, falando homem e mulher, ou habilidosa a pessoa, não importa quão pouco habilidoso ou habilidosa seja a pessoa, se ela tiver motivação e continuar insistindo, continuar persistindo, ela vai chegar lá. Então isso nós temos que guardar muito, muito claramente no nosso coração, queridos. Às vezes a gente vê por aí afora gente cheia de talento, ou de talentos. Tem até um livro que eu indico aqui, Talento Não É Tudo. Não adianta, às vezes as pessoas têm muito talento, mas elas são desmotivadas facilmente. E a desmotivação, a perda da motivação, ela é uma coisa, é um veneno do inferno que paralisa pessoas. Essa semana, eu estava junto com um irmão e aconteceu uma situação, e eu disse para ele, querido, como o medo paralisa as pessoas. Como o medo, como a incerteza paralisa as pessoas. E quantas dessas vezes, nessas paralisações, nós deixamos de alcançar a bênção de Deus? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós falamos na terça-feira sobre nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas antes serem conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, com oração, com súplica, lembrando que a palavra súplica, ela quer dizer oração fervorosa, e não aquela choradeira sem esperança que muitas vezes nós fazemos, mas uma oração carregada de uma convicção de vitória. A Bíblia fala que nós devemos entrar na presença de Deus com intrepidez. E além de não andarmos ansiosos, queridos, porque o que a Bíblia fala em Efésios? Nós fizemos aqui uma série sobre a armadura de Deus. Não me lembro agora quantas terças-feiras foram, acho que foi. Fizemos 5, 6 terças-feiras, agora eu não lembro. E nós falamos toda terça-feira sobre a armadura de Deus. E ela fala sobre o escudo da fé. E quando fala sobre o escudo da fé, ela diz, embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando sempre. Todos os dias, independente da situação que estejamos vivendo, embraçando sempre o escudo da fé. Com o qual, e somente através dele, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que seriam esses dardos inflamados do maligno? Presta atenção. É mais ou menos assim, é como quando você está, vamos de volta, motivado para fazer algo, você recebe uma instrução da parte de Deus, você faz um plano, uma meta, um objetivo com a sua família, e você começa a traçar aquilo, você começa a fazer aquilo, e de repente o diabo começa a lançar os seus dardos inflamados, né? Como flechas. Obrigado, filhão. E aquelas flechas vêm, dardos inflamados. Você já deve ter visto algum tipo de filme épico, quando numa invasão, os arqueiros lançam as suas flechas com fogo.
aquilo vai minando as fortalezas que talvez tenham sido levantadas, e assim é no nosso coração. O inimigo ele lança os seus dardos inflamados, e se nós não estivermos embraçando sempre o escudo da fé, ora, a fé, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que eu não vejo. Ou seja, é nós caminharmos sempre crendo que Deus é maior, que Deus pode fazer, e não abandonarmos esta fé, embraçando sempre o escudo da fé. É só desse jeito, queridos, que nós vamos conseguir vencer esse tipo de tempo que temos vivido. E eu quero encorajar você, independente da situação que você esteja vivendo, Deus quer lhe levar hoje para um novo nível de fé, para um novo patamar de fé, onde verdadeiramente tudo é possível ao que crê. Amém, amados? Eu queria pedir então para você abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, né, o seu iPad, seu tablet, seu celular, não sei. Abra, obviamente, o aplicativo da Bíblia, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. Confesso a vocês que hoje pela manhã o Senhor já ministrou essa palavra no meu coração. É um texto que eu já usei ele várias vezes como referência, né? Já pincelamos ele algumas vezes, mas eu nunca lembro de ter pego ele como texto central da mensagem. Isso hoje ficou queimando meu coração, e eu estava ainda agora há pouco orando, dizendo, Deus, é realmente esse, com alguns outros textos no meu coração. Eu pegava o texto, lia, e Deus, eu quero aquele. Eu disse, bom, Senhor, vou parar de insistir no contra aqui, vou lhe ouvir, vou lhe obedecer. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul aqui é o rei, o primeiro rei sobre Israel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado. Repita para você mesmo, prazo determinado. Obrigado, filho. Então aqui já havia uma determinação. Escute essa palavra, por favor. Aqui havia uma determinação, e a própria Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. O profeta Samuel, ele chega então para Saul e diz, espera 7 dias. E a Bíblia diz, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu então o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega quem? Samuel, juiz sobre Israel. Um homem de Deus, levantado por Deus para trazer direção sobre Israel. Sabe, queridos, essa maldição, eu vou chamar assim, porque isso tem derrubado pessoas desde o início até os dias de hoje. São pessoas que muitas vezes, é aqui como o rei Saul, o rei era o topo em Israel, mas não conseguiu enxergar em Samuel a autoridade de Deus, e não se sujeitou a essa autoridade, não se sujeitou, não se submeteu à autoridade de Samuel, porque ele deveria sim ter permanecido esperando até a sua volta. Alguém vai dizer, mas pastor, e se Samuel tivesse sido morto no caminho? Deus falaria com Saul. Ou seja, é mais ou menos aquela história, né? Missão dada, missão cumprida. Cara, quando nós entendemos isso, que quando Deus nos traz uma direção, nós precisamos entrar nessa direção e obedecer e permanecer nela até o fim.
Então aqui Saul, ele ignora. Nós vamos entender o porquê. Eu não estou aqui julgando a pessoa de Saul, mas eu estou colocando nós agora aqui. Que nós venhamos a fazer uma autoanálise, todos nós. Havia uma autoridade espiritual sobre Saul. Saul era o rei, sim. Ele era quem mandava Israel, sim. Mas havia uma autoridade espiritual sobre ele. E essa autoridade aqui era Samuel. E Samuel disse, tu espera 7 dias, segundo o prazo determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. Queridos, infelizmente, o povo, a grande massa, ela se move conforme as notícias. Quando começou, vamos lembrar, quando começou a pandemia, lá atrás, 1 ano atrás, houve um corre-corre nos supermercados, nos grandes atacados, pessoas comprando, às vezes, alguns milhares de reais em álcool gel, em papel higiênico. Fiquei sabendo de uma pessoa que comprou alguns milhares de reais em papel higiênico. Se não me falha a memória, foram 3 mil reais. Ou seja, o povo se movendo por aquilo que houve, por aquilo que está na volta. E a Bíblia fala que Saul entrou nesse mesmo barco. Por que eu estou falando sobre isso hoje, queridos? É que nós estamos num propósito de oração. Aqui no nosso ministério nós estamos num propósito que vai agora até o próximo sábado. E no sábado nós vamos entregá-lo então. E aí no domingo nós vamos estar em jejum, nesse jejum nacional que está sendo feito, está sendo programado. Escute isso, então você que não estava sabendo, ou talvez não estava ainda entrando no esquema. Eu quero dizer em nome de Jesus, nem fomos nós aqui da Manancial que lançamos isso, ok? Mas eu quero dizer que você cristão, domingo que vem, por mais que você nunca fez jejum na sua vida, você tem que fazer. Pastor, eu não posso porque eu estou tomando uma medicação. Faz jejum de guloseimas, faz jejum de televisão, faz jejum de tudo aqui. Se alimente então, para você continuar tomando a sua medicação, até que Deus lhe traga a cura, eu creio nisso. Mas faça um jejum aceitável ao Senhor. Algo importante, não algo assim, sabe? Uma vez um jovem veio me perguntar, pastor, posso fazer então esse jejum? Não esse agora, isso faz alguns anos. Pastor, posso fazer esse jejum aí da meia-noite às 6 da manhã? Eu fiquei olhando para ele assim, sem saber o que eu respondia, porque eu pensei, o que será que ele faz? Será que ele trabalha nesse horário? De repente ele é, sei lá, trabalha na saúde, é vigilante, alguma coisa assim. Eu disse, o que você faz nesse período, queridão, da meia-noite às 6 da manhã que você quer ficar em jejum? Não, eu durmo. Eu disse, não, só pode estar brincando comigo, cara. Eu disse para ele, querido, esse jejum, então você já faz sempre. Ou você come dormindo. Então não me venha com esse tipo de jejum, pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Mas façamos algo aceitável ao Senhor. Ah, pastor, a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Queridos, olha só, esse texto que fala que Deus não quer sacrifício, o termo no original está falando sobre holocausto. Então Deus não quer mais o holocausto, ou os holocaustos. Ele quer misericórdia, ou seja, mas o nosso sacrifício é óbvio que ele precisa entrar. Senão Jesus jamais teria falado sobre aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e siga-me. Negar-se a si mesmo é um sacrifício tremendo, queridos. E isso nós temos que fazer todos os dias, tomar a cruz todos os dias, ou seja, encararmos os sofrimentos desse mundo, sem abandonarmos a fé, sem abandonarmos a palavra. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Em nome de Jesus. E no versículo 10 diz, então, mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Então Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Por que eu estou falando sobre isso? Só para concluir. Nós não podemos parar com esse propósito de jejum e oração que nós temos feito. Eu recebi essa semana um testemunho de um jovem aqui do nosso ministério. Ele disse assim, pastor, na verdade ele me pediu uns dias antes, ele disse, pastor, se eu pudesse orar, porque não existia essa possibilidade de ser criada uma vaga, mas foi criada uma vaga muito boa na empresa que eu trabalho, e ele trabalha numa empresa top.
E ele disse assim: pastor, se eu pudesse orar, mas também tem um monte de candidatos. Eu disse: cara, nós vamos orar e aquilo que é de Deus para a tua vida vai acontecer. É um jovem, queridos, que no início do nosso ministério era um dos, que eram alguns, que mais trabalhava aqui, enfileirando cadeira, varrendo o chão da igreja, passando pano na igreja, lavando banheiro. Ele fiel, e eu disse para ele: cara, Deus vai olhar para aquilo que tu fez lá atrás. Deus vai olhar para todas as horas que tu dedicou no serviço da obra, de forma voluntária, sem ganhar um centavo. Deus viu aquilo tudo e vai acrescentar na tua vida. Não existia a tal da vaga, havia uma possibilidade. Sabe o que Deus fez, amados? Essa semana ele mandou uma mensagem: pastor, olha só, está aqui, ó, Deus me promoveu. O cara ganhou uma promoção no meio da pandemia, amados, numa vaga que não existia. Eu quero dizer que Deus, eu tenho falado aqui de forma insistente, Deus cria aquilo que não existe, amados. A Bíblia fala que Deus chama à existência as coisas que não existem. E o problema aqui de Saul, queridos, e é o nosso problema muitas vezes, é que nós não damos a importância real para as ordens de Deus na nossa vida. Deus falou para Saul através de Samuel: espera aqui 7 dias. E o que estava acontecendo aqui, só para você entender? Se você ler os versículos anteriores, você vai entender. Os filisteus passaram a odiar, diz o texto bíblico, passaram a odiar Saul, e obviamente Israel já odiava. Os filisteus eram os inimigos de Israel. Aí numa dessas peleias, numa dessas batalhas, Samuel disse para Saul: me espera aqui, porque eu vou oferecer o holocausto e nós vamos então obter a benevolência do Senhor. E disse: espera 7 dias. E ele começou a esperar os 7 dias. E aconteceu que Samuel não chegou. Talvez ele não tinha chegado ainda, mas os 7 dias não haviam terminado por completo. Talvez era o 7º dia. Eu já procurei, já perguntei para pastores que conhecem o hebraico, e nenhum deles me deu uma certeza, porque a Bíblia não deixa exatamente claro se ele chegou dentro do 7º dia ou se ele chegou no 8º dia. Eu imagino que ele chegou dentro do prazo de 7 dias. Isso é o que eu penso. Então Saul, o rei, agora se veja você como chefe de família, sendo você o homem, ou talvez você mulher que talvez tenha sido abandonada ou tenha se tornado viúva. Talvez hoje você é a chefe de família aí. Então se coloque nesse lugar, se coloque nesse papel. Então Saul observa que Samuel não está retornando, e ele começa a ver o povo todo dispersando. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, ou seja, ele estava ainda, eu imagino a cena do holocausto saindo aquela fumacinha final, assim, sabe? A brasa ainda viva ali, e de repente lá de longe vem vindo Samuel. Eu não sei o que se passou no coração de Saul. Talvez ele até pensou: olha aí, ó, poder mostrar para Samuel que eu consegui, eu fiz, que mesmo ele não tendo vindo, eu fiz. Saiu-lhe ao encontro para saudar. Samuel então perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas, olha, diz aqui, não diz, e que tu não veio, ou não viestes, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus. Ou seja, ele começou a pensar, mas ele começou a pensar aqui sem fé, queridos. Ele começou a pensar o pior. Eu comecei a imaginar então os filisteus vindo contra mim a Gilgal, e eu ainda não tinha obtido a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Forçado pelas circunstâncias. Uma vez eu estava pregando no nosso programa, que nós tínhamos todos os dias de manhã, programa Deus de Milagres, na rádio Sara Brasil FM, e um homem me ligou. Ele disse: pastor Samuel, será que eu poderia conversar com o senhor? Eu disse: claro, querido. Podemos marcar para amanhã? Eu perguntei, ele disse: não, pastor, tinha que ser hoje. Eu: tá, queridão, vamos hoje.
Hoje à tarde, então, ele disse, não, pastor, na verdade tinha que ser agora. Eu, tá bom, querido, só que eu estou saindo da rádio. Vamos lá para a igreja, então. Nós congregávamos, o prédio não era aqui, era numa rua aqui próximo aqui. E eu cheguei e fiquei esperando. Estou lá orando, lendo a Bíblia, não sei o que eu estava fazendo. E bate na porta. Pum, 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 pum. Eu abri a porta, estava ele e uma jovem senhora. E eu disse, e aí, queridão, como é que está? Abracei ele assim, disse, pastor, estou mal. E se o senhor não fizer nada, eu vou trair minha mulher com essa mulher aqui. E eu, assim foi o jeito que a gente se encontrou. Não, peraí, cara, entra aqui, vamos entrar. A gente começou a conversar. Ele disse, pastor, estou mal, estou tentado e nós vamos cair, eu e essa mulher aqui. Eu disse, cara, vou te dizer o seguinte, cara. Conheço tua família, sei quem tu é. E tu está sabendo que o que tu está quase fazendo é errado. Eu quero te dizer que tu vai destruir a tua família e a família dela. Eu quero te dizer, moça, senhora, não sei como é que eu me referi a ela. A senhora também vai destruir a sua família e a família dele. Eu digo para vocês que é uma questão de escolha. Porque a Bíblia diz lá atrás, lá no Gênesis já, quando Deus chegou para Caim e disse, Caim, por que descaiu o teu semblante? Claro, estava falando da questão dele com Abel que ele tinha, né? E ele disse assim, só para a gente pegar o texto, não vou usar o contexto agora, mas também não vou tirar do contexto, fique tranquilo. Deus fala para Caim, o pecado jaz, ou seja, o pecado está à porta do teu coração. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Gente, eu tenho verdadeiro pavor de uma espécie de evangelho que eu só vou chamar de espécie por respeito aos irmãos que tentam, que imaginam que estão pregando um evangelho. Mas um evangelho de balaio, que tira toda a responsabilidade do homem de se santificar, de se prostrar diante de Deus, reconhecendo que é pecador e dizendo, Deus, eu preciso que o teu Espírito Santo me dê poder para vencer o pecado. Esta história do fiz o que pude, ela não pode estar no nosso meio, amados. Você vai ver nesse texto, que a gente gosta de usar o texto, né? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Só quando é para trazer milagres sobre a nossa vida. Agora, quando é para a gente ver que Ele vai pedir de nós, que nós nos santifiquemos, pastor, mas isso não é evangelho. Deixa eu lhe lembrar que nos evangelhos Jesus disse, para nós sermos santos, como é nosso Pai Celeste. O apóstolo Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo insiste dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Fora o texto que já citei antes, de nós tomarmos a nossa cruz, de nós negarmos a nós mesmos. O seu desejo será contra ti. E eu disse para aquele que não era um casal, eu disse, vocês precisam hoje fazer uma decisão entre abrir a porta do coração de vocês para Deus ou para o diabo. Só que eu quero dizer que se vocês abrirem o coração para Deus, vocês vão receber a bênção de Deus e vão poder reconhecer Deus como o abençoador. Agora, se vocês abrirem a porta do coração de vocês para o diabo, eu quero dizer que nem no diabo vocês vão poder botar a culpa vai ser toda de vocês. O diabo até já está no inferno, mas vocês é que vão se encaminhar para lá. Eu tive que abrir o jogo, porque eles abriram, imagina, pastor Roger, abra a porta, pastor, e aí, querido, como é que está? Tudo bem? Não, pastor, olha só, se eu não fizer nada hoje aqui, eu vou trair minha mulher com essa outra mulher aqui. Eu jamais imaginaria que eu ia passar por uma situação dessa. Graças a Deus eles me ouviram, nós oramos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, houve um distanciamento grande, e as famílias foram preservadas para a honra e glória do Senhor Jesus. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. E aqui Saul podia escolher, esperar Samuel, e até talvez poder jogar a culpa em Samuel, olha só. O cara que é autoridade espiritual sobre mim, disse para eu esperar, eu fiquei esperando, o cara não veio, não foi oferecido holocausto, não tivemos benevolência do Senhor, perdemos a batalha, a culpa é de Samuel. Mas não, ele não esperou. Alguém vai dizer, mas pastor, o problema é que o rei Saul, ele era o responsável de trazer então a vitória para Israel.
mas trazer a vitória para Israel através da presença de Deus, amados. Através da palavra de Deus, através da bênção, da presença, da mão do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Mas forçado pelas circunstâncias, oferecia o holocausto. Quantas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de ler a Bíblia, deixam de orar porque se sentem forçados pelas circunstâncias. Que tipo de circunstâncias? Às vezes é muito trabalho. Querido, eu quero dizer que se você tem tanto trabalho que você não tem tempo de buscar a Deus, eu quero dizer que você está trabalhando em vão. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Se você está trabalhando a ponto de você não conseguir buscar a Deus, você não consegue nunca ir em nenhum culto, você não consegue nunca ter tempo para orar, porque você chega em casa completamente cansado, você acorda de manhã atrasado, eu quero dizer, você precisa organizar a sua vida para que você possa ter tempo, não porque Deus precisa de alguém, Deus não precisa da gente. Ele nos ama, nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos da graça de Deus. Nós é que precisamos da intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Escute isso. Forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. Então, olha a resposta de Samuel. Ele poderia ter dito: parabéns, Saul. Olha, tu foste um rei cheio de bravura. Tu foi para a presença de Deus, né, e tu buscou isso. Mas sabe qual é que foi a resposta? Procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor. Sabe o que é neciamente? É de forma insensata, de forma louca. Uma outra tradução diz: procedeste loucamente. Então essa é a leitura espiritual quando uma pessoa não obedece à palavra. Eu citei aqui o texto, queridos. E eu vou citar de novo. Ah, pastor, mas essa palavra é muito dura. Não, não é dura não, meu irmão. Duro é nós não obedecermos a palavra. Duro é nós não estarmos debaixo da bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela não vem de balaio, como está sendo ensinado por aí, amados. Olha o que a Bíblia fala. Deixa eu pegar aqui o texto. Será que eu apaguei? Aqui. Se alguém se recusa a ouvir a lei, que lei? A mesma lei que é citada no Evangelho, no Novo Testamento, mas aquele que atenta, ou seja, aquele que tem atenção na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, diz o texto. Tudo o que fizer será bem sucedido. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Então, é essa a lei. Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Pelo amor de Deus, gente. Que texto mais forte esse. É mais ou menos assim. Imagine um marido que está adulterando. Aí ele vai orar para Deus abençoar a casa dele, para abençoar a família dele. Deus até vai abençoar a esposa, vai abençoar os filhos, mas o carinha não está querendo, ele não está esperando a bênção de Deus. Vamos falar sério, gente. Vamos combinar aqui. Camarada que está sonegando imposto, camarada que está, sei lá, cometendo erros. Ah, pastor, mas então tu não comete erros? Eu cometo erros, mas uma coisa é nós tropeçarmos, outra coisa é nós premeditarmos algo. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado a gente comete. Às vezes, de repente, se exalta além do que deveria com um filho. Às vezes, ouve alguma coisa da esposa ou do marido, não gosta, e dá uma resposta ainda mais dura, ainda mais pesada. Às vezes, até num tom já errado, com palavras erradas. Ali o cara pecou. Isso é pecado. Agora, iniquidade é o pecado recorrente, é o pecado premeditado. E é disso que está falando aqui. Mas aquele que não quer ouvir a lei, ou seja, ele não dá ouvidos à lei. A lei está sendo trazida para ele, a palavra está sendo trazida, mas ele não quer dar ouvidos. A este, até as suas orações, ou seja, até no momento que o cara está ali orando, chorando, serão detestáveis. Gente, isso é palavra, viu? Ai, pastor, eu liguei meu computador, eu acessei esse canal para ouvir uma palavra que me leve para mais perto de Deus. Não me deixe mais assustado. Queridos,
Sabe do que a gente tem que ter medo só? E não é medo, é temor? Só de Deus. A gente não tem que ter medo de pandemia, a gente não tem que ter medo de Covid, a gente não tem que ter... Não estou falando de sermos imprudentes. Mas a gente não tem que ter medo de nada. Nós temos que temer a Deus. E o resto, nós vamos vencer. No nome de Jesus. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul teve medo. Forçado pela circunstância, ele teve medo do que estava acontecendo ao seu redor, vendo, né, os filisteus se acampando, já em prontidão para atacá-lo. Ele viu o seu povo, o povo de Israel, se dispersando. Aí, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Por isso Samuel fala: nisto procedeste loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora, escute, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Queridos, existe sim esta coparticipação nossa. Samuel, pastor Samuel, sei lá como é que você vai me chamar, isso é coisa do Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Marcos capítulo 16, a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, vai falando. E eles indo, cooperava com eles, operava juntamente, na mesma proporção, em covalência, cooperava com eles o Senhor, está falando de Jesus, através de sinais que se seguiam. Ou seja, na medida em que eles obedeciam este ide, esta ordem, na medida em que eles agiam, na medida em que eles caminhavam, na medida em que eles se lançavam em fé, em obediência, nesta covalência, Deus, ou Jesus, operava juntamente com eles. Ou seja, eles chegavam lá e colocavam as mãos sobre o enfermo ficava curado. Eles diziam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda para o paralítico, e o paralítico levantava. Porque havia obediência e fé, obediência e fé. E na medida que eles iam, Deus agia. Então essa coparticipação, ela está até hoje, queridos. Não aceite esse tipo de pregação que tira a sua responsabilidade. A responsabilidade de você se santificar, a responsabilidade de você buscar a Deus, a responsabilidade de você ser uma pessoa de oração, a responsabilidade de você ser uma pessoa que jejua. Ah, não, Deus não precisa do meu sacrifício, Ele já se sacrificou na cruz do Calvário por mim. Você é um egoísta. Você é um egoísta, você trata o Evangelho como se fosse uma loja de conveniência. Você precisa converter o seu coração e dizer, Deus, a partir de hoje eu quero ter uma vida que te agrade. Eu quero que a minha vida, que as minhas ações e as minhas reações te agradem. Deus, eu não quero te agradar só dizendo o meu sim, eu quero ir para o céu, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu quero que a minha vida, a forma que eu ando, a forma que eu olho as coisas, que eu olho para as pessoas, todas as minhas ações, todas as minhas reações, eu quero que elas te adorem. Hoje não cantou agora aqui, em espírito e em verdade, te adoramos. Em espírito e em verdade, queridos. E olha aqui o texto. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino, Saul, sobre Israel para sempre. Já agora, escuta isso, já agora não, meu Deus, não subsistirá o teu reino, porque o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já vou chamar o Lucas para me ajudar aqui. Um homem que lhe agrada. Porque o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Se a gente parar agora e nós formos olhar, Deus se agradou de Caim ou de Abel? Se agradou de Abel, porque Abel ofereceu o que ele tinha de melhor ao Senhor. Se a gente for olhar para a vida de Jó,
A Bíblia diz, depois a gente volta para Noé, a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Por que Deus se agradou de José? Porque José andava com Deus. Porque quando a mulher de Potifar se mostrou nua na frente dele, sendo que ele vivia num tempo onde não tinha câmeras espalhadas por tudo que é canto, ninguém tinha um celular com uma câmera que pudesse gravar ou filmar, nem luz tinha lá um candelabro no canto, uma vela em algum lugar, ninguém saberia daquilo, ninguém, mas José sabia que Deus saberia daquilo, e ele não se entregou aos prazeres do pecado. Noé, a Bíblia diz que Noé, ele se distinguia, ele era distinto. Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Entenda que Deus não fez na vida de José só porque ele era legalzinho, ou porque ele, né, afinal, coitadinho, eu vou ter que exaltar ele, porque afinal, olha o que os irmãos dele fizeram. Não, porque se no meio do caminho José tivesse se corrompido, ele também perderia. A prova disso é Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, Esaú teria que ficar com o direito de primogenitura. Alguém vai dizer, mas pastor, a palavra, né, o nome Jacó quer dizer enganador. Esaú foi enganado, Esaú foi roubado pelo seu irmão. Queridos, não é isso que a Bíblia fala. Eu sei que Jacó quer dizer enganador, e por isso o nome foi trocado para Israel. Mas se você ler o texto, inclusive eu escrevi isso no meu livro, Esaú, diz a Bíblia, e assim, como é que diz lá? Comeu e bebeu, levantou e saiu. E assim, ou seja, por causa disso, desprezou Esaú o direito de primogenitura. Foi uma escolha. Raabe, a meretriz, porque ela não só se distinguiu de todos do seu povo, como inclusive foi enxertada na genealogia de Jesus, que você pode conferir em Mateus, no capítulo 1 de Mateus. Deus se agradou de Raabe, porque Raabe entrou dentro dos planos de Deus. Ele entendeu que Deus estava dando aquela cidade para o seu povo, e a sujeitou a Deus. Davi não venceu Golias, porque ele era o melhor atirador de funda, estilingue, eu não sei como é que se chama. Não, queridos. Davi, por natureza, não era um matador de gigantes, mas se tornou, porque ele agradava a Deus, porque ele procurou agradar ao Senhor. Saul poderia ter corrido para Deus, pastor Roger, e dito: Senhor Deus, eu estou apavorado, porque Samuel disse para eu esperar aqui 7 dias. E quando ele chegasse, ele ofereceria o holocausto, e nós obteríamos benevolência da tua parte, ó Deus. Mas ele não está chegando. O povo todo está se espalhando, está se dispersando. E os filisteus já estão todos acampados, eles já estão prontos para vir contra mim. Eu estou desesperado, mas eu não vou me deixar ser forçado pelas circunstâncias, eu vou me deixar ser forçado pelo teu Espírito. Que o teu Espírito, ó Deus, me conduza, que a tua mão poderosa esteja me guardando. Sabe-se lá se Samuel vai chegar ou não, mas que o Senhor não me abandone. Queridos, eu quero dizer que nós estamos vivendo hoje esse tempo de pandemia, e tem muitas circunstâncias lutando contra nós para nos tirar de debaixo das ordens de Deus. É gente esfriando no Evangelho, é
É gente se desligando das igrejas. É gente perambulando para lá e para cá, pensando isso, pensando aquilo, que diz, é hora de nós nos humilharmos diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo cristão, já estou trazendo para o nosso momento, orar e me buscar, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, nós precisamos agradar a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida que agrada ao Senhor. Eu sei que Deus nos aceita como nós somos, mas literalmente Ele nos aceita como nós somos, para nos transformar naquilo que Ele quer que sejamos. Então é óbvio que Deus aceita o mais vil pecador. O mais vil pecador. Ele recebe a pessoa como está. Mas o desejo do coração de Deus é fazer de todos nós a imagem e semelhança dEle. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, o varão perfeito. O que será que Deus está vendo? Como será que Deus está nos olhando hoje? Será que Ele olha para nós e enxerga em nós pessoas que estão lutando para agradar a Ele? Ou será que Ele enxerga em nós pessoas que estão lutando para que Deus então venha satisfazer e nos agradar, satisfazer os nossos prazeres? O que será que Deus está vendo em nós hoje, queridos? Estamos buscando a Ele porque estamos com medo da pandemia? Ou estamos buscando a Ele porque nós o amamos? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Talvez pessoas não estejam lhe enxergando, mas se você agradar a Deus, Deus vai lhe enxergar. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. E por que Deus fez isso? Porquanto tu, Saul, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Alguém vai dizer, pastor, é uma palavra muito dura. Irmãos, eu vou ter que concordar, é duro mesmo. É duro ver que Esaú perdeu o direito de primogenitura, mas é interessante, é importante observarmos que foi ele quem fez isso com ele. Deus havia dado para Ló e a sua família o direito de saírem de Sodoma e Gomorra, ou daquelas cidades, e alcançarem a salvação do Senhor. Mas a pergunta que eu faço é: todos chegaram? Todos alcançaram? Não, a mulher de Ló decidiu. Onde eu quero chegar para finalizar, queridos? Deus nos trouxe como ordem. Eu entendo assim, queridos. Nós não lançamos esse propósito de oração, de jejum e oração de 21 dias, só para a gente fazer alguma coisa, para a gente ter, para começar, né, o ano, que todo mundo diz que o ano começa em março mesmo. Nós não fizemos isso só para ter alguma coisa, só para ter um atrativo na igreja, só para poder prender as pessoas, só para poder atrair, não. Nós estamos fazendo para agradar a Deus, porque foi mandamento dEle. E eu quero dizer, queridos, eu tenho recebido testemunhos incríveis de famílias, de irmãos e irmãs dizendo, pastor, eu não sabia orar até começar esse propósito. Esses dias eu vi uma pessoa postando, primeiro jejum que eu faço de tantas horas. É Deus movendo a sua igreja, queridos. É Deus movendo a sua igreja, é Deus promovendo um novo tempo nas nossas vidas. Que o Senhor possa hoje, e Ele está buscando, queridos, Ele está buscando pessoas que agradem o seu coração.
que o nosso jeito de viver, queridos, que o nosso jeito de responder às ofensas que nos fazem, todos os dias somos ofendidos de alguma forma por alguém, às vezes é no trânsito, às vezes é no mercado, às vezes é sei lá. Queridos, eu passei uma situação esses dias no mercado, fiquem à vontade, queridos. Passei uma situação tão constrangedora no mercado esses dias, que uma pessoa me ligou e eu baixei um pouco a máscara, porque a pessoa disse: pastor, não estou conseguindo entender. Eu baixei um pouco a máscara e comecei a falar, a responder ela quietinho no meu canto, não estava andando, falando no meio de todo mundo. Veio um segurança do mercado, mas me deu uma chamada assim. Eu disse: não, queridão, eu estou só respondendo aqui, a pessoa precisava falar comigo. Não, mas o senhor não pode fazer isso. Eu disse: então, o senhor me desculpa, tudo bem. Queridão, já ligo de volta, segura um pouquinho aí. Botei a máscara, eu só tinha baixado um pouquinho e falando quietinho assim para baixo. Debruçado em cima do carrinho, falando assim. Foi uma coisa de inimigo aquilo, gente. Não tinha ninguém na minha volta. Cabecinha abaixo, não sei se me viram por alguma câmera, disse: ó, chama a atenção daquele cara lá. E aquilo na hora assim, eu confesso a vocês que me deu uma fervida no sangue, sabe? Não, sério, eu disse: puxa, estou aqui atendendo uma pessoa que está me ligando, desesperada. Eu disse: ó, queridão, estou no meio do mercado, podemos falar? Não, pastor, tinha que ser agora. Tá bom, queridão. Estou falando, pastor, não estou conseguindo entender direito. Já é a máscara. Deu uma baixadinha. Falando assim. Não, querido, assim. Não, mas nós vamos. Ô senhor, o senhor não pode estar sem máscara aqui dentro. Mas na hora eu pensei: puxa, na verdade eu não poderia estar mesmo. Mas eu não estava fazendo aquilo ali como uma bandalheira. Então às vezes as coisas, quantas vezes no trânsito você está ali andando, quantas vezes será que já não aconteceu? Ali a placa é de 60 por hora, você está a 60, de repente vem alguém, e você não é da direita, você não está nem da esquerda, você está na faixa da direita. Já aconteceu comigo várias vezes. Aí vem alguém dando sinal, tal, aí de repente consegue ultrapassar, manda o cara bem longe assim. Que essas nossas reações venham a refletir Jesus, que a gente consiga segurar aquela raiva que dá mesmo, ferve o sangue. Uma vez eu estava jogando bola com uma gurizada da igreja aqui faz uns anos, pai, um diácono aqui, queridão, rapaz, eu passei com a bola assim, quando eu vi, eu estava com a cara no chão. Ele me deu uma rasteira. Ele: ô pastor, perdão. Eu disse: cara, eu vou te perdoar porque eu preciso. Não, eu estou brincando. Eu disse: ô mano, tu me quebrou, cara. Aí a gente deu risada juntos. Mas às vezes acontece essas coisas e dá aquela fervida. Quantas vezes eu já vi irmãos da igreja, às vezes perdendo. Eu vou dizer que até perdi um pouco do sabor de jogar bola, porque tu vê os teus irmãos. Uma vez quando eu era jovem, nós estávamos fazendo, era uma igreja contra a outra, futebol de campo, 11. E a gente fez 45 minutos para cada lado. Quando deu 15 minutos mais ou menos, primeiro tempo, fechou o cerco assim. Eu disse: ô gurizada, eu não vou jogar mais. À noite eu tenho que tocar bateria, cara, na igreja. Eu não vou levar comigo esse sentimento, eu estou fora do jogo. Que começou, eu vi, era o líder do louvor da outra igreja contra não sei quem da outra igreja, e se xingando, até palavrão saiu. Eu disse: cara, isso aqui não... E eu vou dizer, o problema não está no futebol, o problema não está no trânsito, o problema não está no mercado, ele está nas pessoas. Queridos, tem que arder em nós o desejo de agradar a Deus. O tempo todo, com todas as nossas ações e reações. Eu tenho que mudar muita coisa na minha vida ainda, queridos. Eu não estou querendo dar moral aqui em ninguém, mas eu estou querendo lhe convidar. Pastor, o que tem a ver isso com o quadro que nós estamos vivendo hoje de pandemia, de oração? Primeiro, nós podemos orar. E segundo o texto de Provérbios, se nós não obedecermos à lei do Senhor, até as nossas orações serão detestáveis. Segundo, se o Senhor se agradar de nós... Será que você já não se lembrou de um tempo, de um texto? Puxa lá. Se o Senhor se agradar de nós,
Ele nos dará a vitória. Josué e Caleb declarando, quando eles foram enviados, os espias, para observarem a terra prometida, ou seja, era onde eles iam entrar. 10 dos 12 espias voltaram dizendo: olha, esse lugar é terrível, é totalmente cercado, é totalmente cercado, é totalmente fortalecido, tem vigias, tem até gigantes no meio desse povo. Eles vão nos devorar que nem os gafanhotos devoram. Eles vão acabar conosco. Aí Josué e Caleb levantam: eia! Se o Senhor se agradar de nós, certamente obteremos vitória. Se o Senhor se agradar de nós. Queridos, eu vou dizer que por mais que nós tentemos ser perfeitos, humanamente falando, nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor observar em nós o desejo de agradarmos a Ele, com todas as nossas ações e reações, Deus vai derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Infelizmente Saul foi rejeitado. O título do texto diz: Saul foi rejeitado por Samuel. Eu não vejo só ele sendo rejeitado por Samuel. Ele foi rejeitado por Deus. E por isso o Senhor foi lá e buscou para si alguém que lhe agrada. E aí eu finalizo, para você entender o que eu quero dizer no meio de toda essa pandemia. Se o Senhor olhar para nós, para nossa casa, para nossa família, e Ele se agradar de nós, a sua bênção vai chegar sobre nós. Aí não tem pandemia, não tem vírus, não tem nada, não tem crise. O mundo pode estar em crise, mas quando nós estamos realmente em Cristo, nós somos mais que vencedores, queridos. Que todos nós possamos experimentar a bênção de Deus, por termos uma vida de busca, de entrega, para agradarmos ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos